Então, na quarta aula, eu vou falar basicamente sobre coordenadas curvilíneas, mas no começo eu vou falar um pouco sobre o problema do Stubble-Liouville, aquela parte finalzinha do vídeo anterior, do vídeo terceiro. Então vamos lá. Do final do terceiro vídeo, a gente viu o seguinte: nós resolvemos o problema do Stubble-Liouville quando não tinha força externa, o problema homogêneo, mas com as condições iniciais não homogêneas. Tinha aqui o φ e o ψ. Então a gente mostrou como resolver isso, o problema. E mostramos também como resolver quando você tenha uma força externa, o problema é homogêneo, força é uma maneira de dizer. E quando as condições iniciais eram homogêneas, ou seja, 0 e 0, certo? E agora nós vamos mostrar como resolver então quando todos os dois não são homogêneos. Quando você tem aqui o F e quando você tem o ψ e o φ. Então, para resolver a solução é simples, você simplesmente faz a soma de duas funções, sendo que uma resolve o problema da equação homogênea, mas com condições não homogêneas, e o W é a solução do problema não homogêneo, mas com as condições homogêneas, ou seja, é uma soma das duas soluções que nós vimos no vídeo 3. Então, vou mostrar que realmente esse U daqui, dessa forma, é a solução desta equação. Como o operador de Stubble-Liouville é um operador linear, então o L de U é o L de V mais L de W. O L do V é o ρ de VTT. O L do W é o ρ de WTT menos F. Acontece que a soma VTT mais WTT é o UTT, certo? Então quer dizer que L de U mais F é o ρ de UTT, então essa equação aqui está satisfeita. E agora mostrando que elas satisfazem as condições iniciais. O inicial é o V inicial mais o W inicial. O V inicial é φ e o W inicial é 0, somando da φ, né? Então o inicial é φ como requerido. E a mesma coisa para a parte da derivada. Então aí está resolvido. Então vamos estudar agora desse vídeo como escrever o operador nabla em coordenadas curvilíneas. Qual o motivo? Esse tipo de equação aqui, é chamada equação de Helmholtz, aparece muito na física, em várias áreas. Então, a gente estudou até agora uma equação desse tipo. Mas veja bem, se o P for 1 e o Q for 0, essa equação fica dessa forma. Então, essa forma aqui aparece muito na física, por exemplo, aqui é o tipo da equação de difusão, o tipo de equação de Schrödinger, e aqui a parte de baixo, se aparecer a derivada segundo do tempo, é a equação de onda. Então, são e outras equações também que acabam caindo dessa forma. Aí, quando você faz a separação de variáveis, para excluir o tempo, então cai uma equação dessa forma. Então, isso aqui está envolvendo todos esses tipos de equações, certo? Acontece que muitos problemas da física têm simetria esférica, que é uma simetria meio natural, né? Quer dizer, não existe uma direção prioritária. Então, a Lua girando em torno da Terra, ou estudando os átomos, eles têm simetria esférica. E quando o problema tem uma certa simetria, é mais fácil você usar as coordenadas onde ele tem a simetria. Então, se o problema tem simetria esférica, a equação fica mais simples quando escrita em coordenadas esféricas. Se ele tem simetria cilíndrica, como um cabo de fibra óptica ou uma membrana circular, então é mais conveniente usar as coordenadas cilíndricas. Aí, para escrever essas equações, dessas coordenadas, a gente precisa saber como escrever o Laplaciano nessas coordenadas. E para isso a gente tem que saber como escrever o operador nabla, ou seja, tem que saber como escrever o divergente e o gradiente nas coordenadas curvilíneas. Então, esse estudo das coordenadas curvilíneas tem no início do Butkov, ele trata especialmente dos casos quando as coordenadas são ortogonais. Aqui eu vou fazer um trabalho um pouco mais geral. Então veja aqui, ó. Se for as coordenadas cartesianas, o operador nabla é escrito dessa forma. Mas se for umas coordenadas gerais, L, M, N, as coordenadas devem ser... se você faz a transformação de coordenada aqui, o jacobiano deve ser diferente de zero. Porque se você tem, por exemplo, três
3 eixos e um eixo cai e fica coplanar com os outros dois, aí o jacobiano fica 0. Então, se ficar coplanar, não está descrevendo mais 3 dimensões, está escrevendo 2. Então, tem que tomar cuidado com isso, que o jacobiano não se anule. Então, com as coordenadas assim, o operador nábula deve ficar de uma forma assim, ou seja, você tem os versores na direção de cada variável, né? Aqui é o versor unitário, o vetor unitário, LMN, está em negrito, negrito é o versor. E tem as derivadas, para cada versor você tem derivada com relação a cada uma coordenada nova, né? LMN. Aí esse H aqui são os coeficientes que eu não sei, isso que eu quero descobrir. Se eu descobrir esses Hs aqui, todos esses Hs, então eu achei como escrever o operador nábula nessas novas coordenadas. Então o objetivo nosso é encontrar o H. Então vamos escrever isso daqui tudo, que é muito extenso nessa forma compacta, somatória em I em J. E para achar o H, nós vamos utilizar como recurso usar a diferencial de uma função escalar φ. Né? A diferencial é dessa forma aqui. Isso aqui pode ser escrito como produto escalar, se você considerar que o dr, o r é o vetor de deslocamento. Então o dr é I dx, né? É dado dessa forma aqui. E o gradiente da função φ, é só botar o φ aqui dentro, aplicando tudo em φ, fica dessa forma. Você vê que o produto escalar desse com esse dá justamente isso. Porque o I escalar I dá 1, J escalar J dá 1 e o K escalar K dá 1, mas eles cruzados dá tudo 0, certo? Então vai ficar este, del φ, del x, vezes dx, que é esse termo aqui. Esse vezes esse dá esse termo, esse vezes esse dá esse termo. Então isso aqui pode ser escrito dessa forma. E em termos das funções das novas coordenadas, o dφ vai ser a derivada do φ com relação a cada coordenada vezes o d daquela coordenada. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nábula daqui, escrever dessa forma. Esse dr, vou escrever o dr também, mas como eu escrevi o dφ dessa forma aqui. Então veja bem, a parte do nábula aqui, nábula, gradiente de φ, ficou isso daqui tudo, gradiente do φ. Escalar o dr então fica dessa forma. Deriva o r com relação às novas coordenadas vezes o d da coordenada, certo? Eu quero achar o h. E isso deve ser igual ao de k. Então agora eu vou substituir essa derivada aqui, del r de k, assim, usando os versores. O versor é a derivada do r com relação àquela variável que você está querendo o versor, achar o versor, dividido pelo módulo para que fique unitário, né? Que versor é o vetor unitário. Então você divide o vetor pelo módulo dele, o módulo dele fica sendo 1. Aí essa parte aqui do módulo eu vou chamar de H. Esse L daqui é L de J, na verdade, viu? Aqui está errado, esse I aqui é J, corrijam aí. Então o dr dlj que está aparecendo aqui, dlk, vai ficar hk vezes lk, certo? Então eu vou substituir nessa somatória, fica assim. Isso aqui ficou sendo lk vezes hk, que é igual a isto. Então eu vou juntar tudo isso aqui numa somatória, espera aí, o produto escalado L I com LK, eu vou chamar de uma matriz aqui PIK. Como comuta, então tanto faz. PIK vai dar uma matriz simétrica. Aí juntei aqui tudo na somatória, né? Aqui a somatória em I, em J, em K, disso tudo vai ser igual a essa somatória aqui. Então você veja, aqui tem o dφ de L de J, aqui também tem. Mas aqui tem dL de K, aqui tem dL de J. Então eu preciso arrumar um jeito de transformar esse K no J. Como é que você faz isso? É só usar a função delta. Então se você disser que essa parte toda aqui, que não aparece no lado de cá, é o delta de JK, então isso aqui vai ficar, isso aqui tudo sendo delta de JK, né? Você tem uma somatória em K, só vai sobrar o termo K igual a J, que o delta vira 1, o resto do delta é tudo zero. Se o K for diferente do J, o delta é zero, certo? Então só vai sobrar o K igual a J e vai ficar igual a isso daqui, a somatória de J. Então é só resolver esse problema. Meu problema então agora é achar o H a partir disso daqui. Lembrando que esses P's daqui, P de KI, é o produto escalar dos versores. Então vamos lá.
Quero achar o H, lembrando, né, o que é que eu estou querendo achar isso aqui. E o recurso que eu tenho é esse aqui. Então, vou partir disso para achar isso daqui tudo, substituir e achar o meu operador W. O PK é dado por isso. Então, veja bem, considerando o produto de matrizes, quando você tem uma matriz C que é igual a matriz A vezes a matriz B, os componentes dessa matriz C são dados por uma somatória aqui, ó. Aqui tem um K e J que você quer achar, são os índices externos aqui. E aí você faz uma somatória dos índices internos. Então, eu recomendo que você pegue uma matriz A, multiplique pela matriz B, uma 2x2 mesmo simples, para vocês confirmarem que realmente vai dar isso, vai dar uma somatória dos índices internos. Então, eu estou falando disso porque eu vou considerar isso aqui como um produto de matriz, entendeu? Eu boto o HK do lado de cá para ficar K com K, os dois juntinhos. Isso, certo? Então, isso daqui eu digo que isso daqui é o produto de uma matriz Pzão, né? P negrito vezes H. E aqui, o delta são os elementos de uma matriz de identidade. Porque na matriz de identidade, quando os índices são iguais, dá 1, quando são diferentes, dá 0. Ou seja, a própria função delta. Ou seja, esse P daqui, esse H que eu quero achar, é a matriz inversa da matriz P. Então, se eu achar a matriz P, né, eu acho a matriz inversa, que é o H, e aí eu resolvo o meu problema. Então, o P é dado por isso. Eu tenho que achar essa matriz aqui, que é dada por isso. Se o sistema de coordenadas novo que eu estou usando for ortogonal, quer dizer, cada versor, o produto escalar do versor dá um delta, né? Se os versores forem diferentes, dá 0. Então aí é o sistema ortogonal. É o caso que o Bootcamp se restringe só a isso. Isso que eu estou fazendo é conta minha, não sei dizer para vocês onde é que tem. Então, se for um delta, o PKI vira um delta, aí então só vai sobrar o I igual a K, isso aqui vai ficar dessa forma, né? E essa somatória aqui a gente sabe que é o delta. Então aí você acha que o H vai ser isso daqui. Então, no caso do sistema ortogonal, só vai ter os H's da diagonal, né? Porque quando o K for diferente de J dá 0. Ou seja, vai ter o HLL, o HMM e o HNN. Os outros vão ser 0. Então fica bem mais fácil. Então só sobra isso aqui no ortogonal. Mas aí eu vou fazer da forma geral, que é interessante. Por exemplo, em coordenadas esféricas, o x, y, z em coordenada esférica é dado dessa forma, né? Aqui você tem o vetor o R, seno θ é a projeção aqui embaixo, é o R seno θ. Aí você pega o cosseno de φ, dá o componente x. Se for o seno de φ, vai dar a componente y, e a componente z é o R cosseno de θ, certo? Ó, transformação inversa é essa, não vamos usar. Então, vamos agora achar os versores, né? Para achar o P é o produto escalar dos versores. Então, a gente tem que saber calcular. Então, veja bem, por exemplo, o versor R. O versor R aponta na direção para onde o R varia, certo? Então, você vai pegar o dr, se varia o R com relação ao Rzinho. Tem dois R aqui. Tem o R negrito, que é o vetor de deslocamento, né? No caso é esse daqui. Então o R negrito, o vetor de deslocamento, ele depende do R itálico. Esse R itálico aqui é o módulo do vetor R. Depende do θ e do φ. Então o vetor R ele aponta em cada direção, é o vetor que está dizendo onde é que o ponto está. E o Rzinho aqui é só a distância até a origem. Então quando eu vario o vetor R com relação ao Rzinho, vai variar nessa direção aqui. Se eu deixar o θ e o φ constante, né? E variar só na direção do Rzinho, então isso dá a direção do versor. Por isso que vai ficar isso aqui, né? A derivada do Rzão com relação ao Rzinho vai dar a direção do versor, e aí eu divido pelo módulo para que fique unitário. Então é só derivar isso daqui com relação ao Rzinho, fica isso aqui, é simples. Aí eu calculo o módulo do vetor é raiz quadrada da soma do quadrado dos componentes, né? Isso é o quadrado, mais isso é o quadrado, isso é o quadrado. Aí vocês olharem direitinho, vai ver que dá 1. Dá para fazer a conta logo. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado dá 1.
Então dá 1. Então o H do Rzinho é 1. Então o vetor R vai ser o dr dividido pelo H, que é 1. Então é isso aqui. Aqui é o vetor R. Então é bom conferir sempre, se usar uns ângulos que você sabe, para ver que o negócio funciona. Por exemplo, se o θ for 0, então aí o vetor R vai ser o K, né? Oi, 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 oi. Se o θ for 0, aqui dá 0, cosseno de 0 é 1, só sobra o K. Então o vetor R é o K. Se o θ for 90 graus, aí o cosseno dá 0, né? E vai ter componente I e J, que vai estar aqui, ó. Vai estar por aqui nesse plano. Se o φ for 0, então o seno de φ aqui é 0, só vai ter componente I e K, não tem componente J, certo? Então faz todo sentido. Então vamos agora achar o vetor θ. O vetor θ, então ele se mexe na direção do ângulo θ, ou seja, você vai deixar agora o módulo R constante e o φ constante e mexer só no θ. Então você deriva o R com relação a θ. Eu não vou fazer os detalhes tudo, porque é tudo análogo ao que foi feito para achar o vetor R, então vocês fazem em casa, vocês abrem, fazem o detalhe tudo para ver que realmente isso é verdade. Pega isso, deriva com relação a θ e divide pelo módulo, vai dar isso aqui. Então, por exemplo, se θ for 0, esse daqui, esse θ for 0, some esse. Então não tem componente K, né? Quer dizer, se tiver aqui, o vetor θ aponta para cá. Ele não tem componente K. Se o φ... Deixa eu ver outro que cancela aqui. Se θ for 90 graus, cair daqui, então o vetor θ vai ser, que é perpendicular, né, ao R, só vai ter componente K. E o H do θ é o R. Calculando aqui, achando o módulo disso, dessa derivada aqui, vai dar R. E para achar o vetor φ, então você deixa os outros constantes, o θ constante, o R constante, e varia só ao longo do φ. Então vai ser o dr de φ. Então derivando com relação a φ, dá isso aqui, o H é R seno θ. Então vamos lá, o computador trava de vez em quando, aí dá um trabalho. Então estamos vendo aqui o nabla em coordenadas esféricas. A gente já achou os vetores, três vetores R, θ e φ, e com esses vetores, né, a gente vai encontrar a matriz P, que é a matriz inversa da P da H, que a gente quer achar. Então aqui é a H que a gente quer achar, para achar o operador nabla. Então o H vai ser o inverso da matriz P, que é dada por isso. Então precisamos fazer os produtos escalares. R escala R dá o PRR, que aí é cada... I escala I é 1, J escala J é 1, K escala K é 1. E os cruzados dá 0, né? Então vai dar o quadrado de cada termo aqui. Então isso dá 1. O IR com θ vai dar esse produto, esse vezes esse, mais esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então dá isso aqui, dá 0. E o R com φ dá isso aqui, certo? Então, vocês fazendo esse produto, vocês acham todas as combinações são 9. São menos de 9, na verdade, porque é simétrico, né? O KI é igual a IK. No fim das contas, você chega nessa matriz aqui, que mostra que é um sistema ortogonal, né? O produto de vetores diferentes dá sempre 0. Então, o PKI vai só multiplicar pelo H. O H, aqui é o H do R, aqui pelo H do φ, e aqui o H do θ, e aqui o H do φ. Então o H do R é 1, então fica igual. O H do θ, que multiplica aqui, é R, então multiplica, fica assim. E o H do φ é R seno θ, fica aqui. Então achar a matriz P é só agora achar a matriz inversa. A matriz inversa desta é esta, ou seja, a matriz inversa é tal que esta vezes essa dá matriz unitária. Então dá um sistema de 9 equações, né? Para quem não souber resolver por matrizes, vai na mão mesmo, aí é fácil, muito cheio de 0. Aí achando todos os H's, substitui lá, então o operador nabla aí, em coordenadas esféricas fica isso aqui. 1 no R, 1 sobre R aqui,
e 1 sobre R seno de θ no dφ. Aí é interessante que essas coisas aqui embaixo dá o deslocamento quando você, por exemplo, se você se deslocar na direção do R, o deslocamento é um dr. Se deslocar na direção do ângulo θ, aqui é um R, se você deslocar ao longo do θ aqui, o seu deslocamento vai ser R dθ, né? Pensando em física, pensando em distância. Então é o A, o raio, vezes o ângulo deslocado que é dθ, vai ser R dθ. E se deslocar ao longo do φ, vai ser o R seno de θ, que é o raio daqui de baixo, vezes o deslocamento de φ. Então aqui, certo? Então se pensar dessa forma, é intuitivo achar o H, né? Então o H do R é 1, o H do θ é o R, e o H do φ é o R seno de θ, entendeu? Que é aqui, dr, deslocamento no R, R dθ é o deslocamento ao longo do ângulo θ, e R seno de θ é aqui embaixo, R seno de θ de φ. Então esse aí é o exemplo ortogonal, quer dizer, podia ter feito mais rápido, né? Usando aquela regra da ortogonalidade, mas eu fiz passo a passo para vocês verem como é que faz o caso geral. Então um caso que não é ortogonal, por exemplo, você pegando uma mudança de variável desse tipo aqui, né? Não esqueça que o jacobiano da transformação não pode ser zero. Então o vetor deslocamento, o vetor posição fica, né, nas novas coordenadas fica desse tipo aqui. Aí tem que achar os versores, usando essa regra aqui, acha os versores. Então, dr du da I, dr dv da I mais J, dr dk, dw da K, que ficou negrito, tá errado. Então aí você divide pelo módulo de cada um, né? O módulo do U é 1, o módulo do V é raiz de 2, né? Então, o módulo do U, o versor U é o I dividido pelo módulo, que é 1. O versor V vai ser o I mais J dividido por raiz de 2. E aqui o módulo é 1, então o versor W é o K dividido por 1. Isso aqui. Então, achando todos os versores, né? Agora faz o produto vetorial. O produto escalar. I com I dá 1. I, U com V dá I vezes I, fica 1 sobre a raiz de 2. E o vetorial W dá 0, porque I vetorial, o escalar, o produto escalar. O escalar W dá 0, porque I escalar K dá 0. Aí basta fazer a parte de cima que é simétrico, né? Isso é igual a esse, isso é igual a esse, isso é igual. Aí o V escalar V dá 1 e o W escalar W dá 1. Então, achando a matriz P, multiplica agora pelo H. O Pzão, o P negrito, multiplicando pelo H. O H é 1 aqui, não muda. Aqui o H é raiz de 2, então multiplica por raiz de 2, né? Fica 1, raiz de 2 e 0. E o outro H é 1, o H do W é 1, não muda. Aí é só achar a matriz inversa dessa, que é essa daqui, pronto. Achando a matriz inversa, achou, substitui aqui, né, na fórmula. Então o nabla, nesse sistema não diagonal, fica dessa forma. Então, pelo fato dele não ser diagonal, você vê que tem dois termos, né? Tem termos mistos aqui, ó. Tem U e tem V na direção do versor U, né? Na direção do versor V tem derivada com relação a V e com relação a U, né? Se fosse ortogonal, no versor U só teria derivada com relação a U, no V só com relação a V, etc, né? Então aqui é mais geral. E para achar agora o nabla em coordenadas cilíndricas, vou deixar para vocês fazerem, porque o processo é tudo igual, então é mão de obra. Aí o aluno, para aprender mesmo, ele tem que pegar no papel e ficar fazendo conta. Porque quanto mais conta ele faz, mais ele fica usando a cabeça, fica botando as coisas na memória, e aí ele aprende mesmo. Se ele ficar só ouvindo, fica achando que aprende, quando vai resolver mesmo o problema, não sabe como é que faz, certo? Então faça, é o mesmo esquema aqui de coordenadas esféricas, eu dou o resultado. Aqui as coordenadas cilíndricas são essas. O H de R vai dar 1 de θr, né? Claro, porque o θ não tem dimensão de metro, para ser distância tem que ser R vezes dθ. E aí o resultado final deve dar isso aqui. Então, encerrado aqui, aí na próxima vez a gente vai ver o quê? Vamos ver o divergente, como é que fica o divergente e o laplaciano.
Então não esqueçam, estudam, façam tudo, façam vocês mesmos as contas, até vocês entenderem. Se tiver dúvida, manda as perguntas, bota aí embaixo nos comentários do YouTube as dúvidas que eu respondo aí, que é bom que já fica a resposta para todo mundo, outras pessoas que tiverem dúvida também. Aí vocês assistem, o que não entenderem é só voltar o vídeo, parar, olhar com cuidado, que esse processo assim pelo fato de você poder parar e voltar, é melhor até do que aula presencial, né? Agora as perguntas é que seria melhor presencialmente. Então é isso.